Conforme abordado na nossa última formação, temos aqui a nossa videoaula para melhor estudarmos no nosso dia a dia. Sem mais, vamos logo iniciar. Vou logo avançar com o processo de como é que funciona o sistema, de modo a não perdermos muito tempo e melhor entendermos todo o sistema. Salientar que primeiro havemos de ver como criar uma fatura, mas para registrar uma fatura eu primeiro tenho que saber registrar o artigo e saber registrar o cliente. Como registrar o artigo já foi mostrado numa videoaula anterior, então agora vou explicar como registrar o cliente e emitir o documento fatura. Para registrar o cliente, primeiro tenho que ir no separador clientes, onde terei aqui a minha janela de clientes. Primeira coisa que eu vou registrar é o código do meu cliente, sempre, tanto o artigo, assim como na parte final do vídeo anterior, está explícito que é necessário sempre começar com o código. C001 é o código do meu cliente. Podemos chamá-lo de águas da região metropolitana. Ok, depois eu vou colocar aqui a morada, Avenida Eduardo Mondlane. Localidade, podemos colocar aqui Maputo, dados, telefone, também podemos colocar e diversos outros dados que achamos essenciais. De seguida, os dados obrigatórios é o código, o nome e dados fiscais, nesse caso o NUID. Vamos ver o que pode acontecer se eu quiser gravar este cliente sem o NUID. Posso tentar gravar e o sistema vai informar que é obrigatória a introdução do número do contribuinte, nesse caso o NUID. Então eu vou colocar aqui um certo NUID para este cliente. Então, de seguida, aqui temos esse campo nome. Podemos ter a situação em que o nome comercial e o nome fiscal do cliente não são os mesmos. Temos situações de algumas empresas que respondem por um nome, mas elas são conhecidas por um nome, mas respondem por outro nome. O caso da Espiga de Ouro é conhecido pelo nome de Matolinha. Nos seus pães também vem como a empresa Matolinha, mas ela responde pelo nome de Espiga de Ouro. Nesse caso, se o nome for diferente, pode colocar aqui o seu nome fiscal. De seguida, preenchemos os dados comerciais para não estar todo momento a preencher quando tivermos a emitir os documentos. Condição de pagamento podemos escolher como pronto pagamento, mas neste caso trabalha-se mais com fatura a 30 dias. Modo de pagamento podemos escolher recebimento por multibanco. Eu já preenchi os dados essenciais para a ficha de um cliente, então eu clico aqui em gravar. E o sistema vai abrir este cliente na contabilidade. É só uma questão de confirmar e já temos o nosso cliente gravado. Nós dissemos, para emitir uma fatura temos que ter cliente e temos que ter o artigo. Depois de registrado o artigo e registrado o cliente, eu vou para o campo documento, nas vendas, que é onde emito as minhas faturas. Vou para o meu campo documentos. Primeira coisa, eu tenho que selecionar o documento em que eu quero criar. Neste caso, nós queremos criar fatura. Clico tecla F4 e escolho aqui a fatura. F4. De seguida, eu tenho que dizer ao sistema para quem eu quero emitir esta fatura. Vou para o campo entidade, clico F4 e quero emitir para este cliente que acabamos de registrá-lo agora. F4. E por fim, tenho que dizer o que eu quero vender para este cliente, ou seja, quais são os artigos. Por exemplo, eu posso querer vender aqui nas linhas dos artigos, aqui nessas linhas, nós conseguimos ver aqui nesse espaço em branco, é onde eu registro os meus artigos. Por exemplo, no primeiro artigo eu posso clicar F4 e quiser vender águas superficiais. Posso dizer que para águas superficiais tem um consumo de 120, por exemplo.
E podemos ter na segunda linha licença, uma licença de furo. Podemos dizer licença é só uma apenas, então ele vai pagar-nos 27 mil. Eu posso clicar em gravar ou clicar em imprimir. Qual seria a diferença? Se eu clico em gravar, o sistema vai gravar a fatura e vai fechar. Se eu clico em imprimir, o sistema vai gravar a fatura, depois vai iniciar o processo da impressão. Neste caso, vamos clicar em imprimir, porque ao clicar em imprimir, o sistema também vai automaticamente assumir que estamos a clicar em gravar. Então, ele vai mostrar-nos aqui o movimento da contabilidade. Neste caso, como é uma empresa teste, devemos de ver isso, mas no trabalho não teremos esta janela. Clico em confirmar. De seguida, deixa-me só corrigir aqui. De seguida, o sistema vai iniciar com o processo da impressão da minha fatura. Neste caso, vamos só aqui aguardar. Ele já fez lá os processos todos, está aqui a fazer a minha fatura, está a imprimir neste caso, para eu poder ver. E antes de mandar para a impressora, o sistema vai me mostrar esta fatura, vai pré-visualizar. E às vezes que ele pode aqui dar-nos certas dicas quanto a este cliente, quanto a outros clientes também. Então vamos só aguardar um pouco enquanto o sistema imprime a nossa fatura. Então temos aqui a nossa fatura. Tem aqui os meus dados da minha empresa chama-se Antônio Antônio. Tem aqui os dados do meu cliente. Neste lado tem os dados do meu cliente. Mais para baixo eu tenho aqui a fatura, águas superficiais, 24, temos aqui o consumo, a quantidade 120, o preço 200, temos aqui as licenças de furo, 3.000, temos aqui o total da fatura, 27 mil. Então, assim acabamos de emitir a nossa fatura. Este aqui é o processo da emissão da fatura. Podemos emitir uma outra segunda fatura. Primeiro passo, o que que eu faço? Eu venho para o módulo de vendas. Venho para aqui no módulo de vendas. Escolho documentos. No módulo de venda, documentos. Tenho que dizer qual é o documento a emitir, fatura, neste caso. Para quem eu quero emitir? É a minha entidade. Ele vai me perguntar, eu vou emitir para o meu primeiro cliente. Quais são os artigos? Eu vou selecionar aqui os artigos. Se a quantidade for 1, deixo assim. Se for outra quantidade, posso aumentar. 120 ou 1200. E escolho o outro artigo, se necessário. Segundo artigo. Se a quantidade for 1, se for 20, eu coloco. E por fim, clico em gravar. E o sistema vai, de seguida, gravar aqui a minha fatura, conforme nós vimos que esse é o processo da emissão da fatura. E já temos aqui a fatura gravada. Desta vez não imprimiu, por quê? Porque eu cliquei em gravar, ela apenas grava e fecha, mas a fatura existe aqui. Temos aqui o número, posso recuar para o número 2, que é esta fatura aqui. A fatura número 1, que emitimos há pouco tempo, é esta aqui. Então, esse é que é o processo da emissão das faturas.